Durante o século XIX, era muito comum na Europa o chamado show de aberrações ou circo de horrores. Nesses espetáculos eram exibidos animais e humanos que possuíam algum tipo de anomalia relacionada a mutações genéticas, doença ou defeito físico. Olá, viajantes da história! No vídeo de hoje conheceremos a triste vida de humilhação e exploração de Sarah Baartman. Tá preparado para conhecer essa história? Então já deixa o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo! Teve seu nome substituído. Até mesmo o nome atribuído a Sarah está impregnado de uma história preocupante e preconceituosa. Seu nome foi substituído por uma outra versão. Ela ficou conhecida como Sargi, que é o diminutivo holandês de Sarah, traduzido aproximadamente como Pequena Sarah, uma designação que pode ser considerada cativante ou diminuta, dependendo do contexto. Seu nome artístico, Hottentot Venus, refere-se ao idioma que sua tribo falava, formalmente conhecido como Khoikhoi ou Nama. Durante a colonização europeia da África, os colonos holandeses se referiam ao idioma como Hottentot, uma aproximação zombeteira dos tons de estalo e chilreio da língua que se traduz aproximadamente como gagueira, mais uma maneira de pintar os africanos como selvagens e inferiores. Vênus refere-se à deusa grega da fertilidade e fazia referência às feições femininas super desenvolvidas de Sarah, como as nádegas, os seios e até a genitália. Hoje o termo Hottentot é conhecido como altamente ofensivo e não é mais usado. Foi contrabandeada para a Inglaterra. Sarah foi contrabandeada para a Inglaterra por seu mestre, um homem negro livre chamado Hendrik Caesars, e pelo médico militar britânico Alexander Dunlop, dois conspiradores e empreendedores que aproveitaram a oportunidade de lucrar com a figura e a cor da pele da jovem. Tecnicamente, Sarah não era a escrava de Hendrik Caesars, mas sim sua empregada doméstica e ama de leite de sua esposa. Contudo, foi colocada em servidão quando seu parceiro foi morto por um colono holandês. Os dois homens discutiram sobre a possibilidade de ganhar dinheiro na Europa, algo que ela nunca encontraria como empregada doméstica na África do Sul. Embora ela fosse analfabeta, ela assinou um contrato afirmando que faria tudo por vontade própria. Os dois foram os primeiros a exibi-la em Londres. Eles a colocaram em uma gaiola, onde ela vestiu roupas justas e trajes africanos completos, incluindo penas, contas e um cachimbo. Seu traseiro estava em exibição e ela teria sido convidada a dançar ou mesmo se curvar para a multidão. Ela sofria de uma condição médica. O público de Sarah se reuniu em grande parte para dar uma olhada em suas substanciais nádegas. O que não foi mencionado é que a aparência de Sarah era comum em sua terra natal. Nas tribos Khoisan, onde a Sarah nasceu, o fenômeno da esteatopogia, ou acúmulo de gordura, é muito comum e reconhecido como um marcador de saúde e beleza na cultura Khoisan. A esteatopogia também é associada aos lábios alongados, outra característica comum entre as mulheres Khoisan. Para os europeus do século XIX, essas diferenças físicas gritantes entre eles e os africanos reforçaram ainda mais o crescente discurso racial da época e criaram um exotismo selvagem em torno do corpo feminino africano. Fascínio por nádegas grandes. Parte do sucesso de Sarah é atribuída ao fascínio da Inglaterra por nádegas grandes no início do século 1800. Na época, a Inglaterra estava repleta de piadas, eufemismos e comentários depreciativos a respeito do corpo de outras pessoas, principalmente dos políticos locais. Com isso, as nádegas grandes de Sarah apenas aumentaram a histeria. Assim, ela rapidamente se tornou popular e assunto de desenhos animados, gravuras e pôsteres. Abolicionistas pediram a libertação de Sarah. Quando Sarah chegou a Londres em 1810, o comércio de escravos havia sido abolido 3 anos antes, mas o tópico sobre o que fazer com os ex-escravos ainda era um pouco obscuro. Apesar disso, a presença do abolicionismo estava surgindo, e um grupo chamado Associação Africana criou uma petição para libertar Sarah, ou pelo menos investigar qualquer vínculo que a ligasse a seus senhores. Eles acharam as performances de Sarah grotescas e desumanas, e embora o caso tenha sido julgado, não progrediu muito. A associação preocupava-se com as semelhanças marcantes entre as condições de escravidão e a forma com a qual Sarah era exibida.
Os 2 homens que a levaram para a Inglaterra foram processados, mas Sarah fez uma declaração formal no tribunal de que ela estava ali por sua vontade própria e que ganhou pequenas somas de dinheiro por seus atos, apesar que muitos questionam a autenticidade de sua declaração. Ela foi vendida a um treinador de animais. Sarah acabou sendo vendida em setembro de 1814 para Réau, um tratador de animais parisiense. Ele continuou com as suas apresentações. Alegadamente, ela foi exibida em uma gaiola com um bebê rinoceronte, e Réau a instruiu a posar de maneira semelhante aos animais. Dizem que ela até usou uma coleira em volta do pescoço, em algum momento. Ela era comparada aos animais, e essa mudança acabou abrindo a porta para um comportamento perigoso. Ela começou a beber muito, e rumores infundados afirmam que ela começou a ganhar dinheiro como prostituta. Foi aqui que ela chamou a atenção do famoso cientista francês Georges Cuvier, o cirurgião-geral de Napoleão Bonaparte, e considerado um dos fundadores do naturalismo francês e da anatomia comparada. Musa científica. Logo depois de ver Sarah na exibição de Réau, Cuvier pediu para estudá-la como matéria científica. Provavelmente buscando mais publicidade, Réau concordou, e Sarah rapidamente se tornou um assunto popular entre os cientistas franceses. Por vários dias, ela foi tema de pinturas científicas, e Cuvier fez observações que culminaram em afirmações sobre sua anatomia e movimentos como algo brusco e caprichoso que lembrava os dos macacos. Essas pinturas científicas se tornariam monumentos à história da discriminação racial baseada na ciência. O que Cuvier realmente queria era um exame dos órgãos genitais de Sarah, a fim de inspecionar a presença dos lábios alongados. Cuvier queria confirmar sua teoria de que, quanto mais primitivo o mamífero, mais pronunciados seriam os órgãos sexuais e o impulso sexual. Ou, em outras palavras, sua afirmação de que os africanos eram cientificamente mais próximos dos animais do que os de outros humanos. Sarah se recusou a mostrar seus órgãos genitais e nunca posou totalmente nua, para desempenho ou exame científico. Porém, o alto status de Cuvier permitiu que suas insinuações substituíssem os fatos. Permaneceu em exibição até 1974. Por quase 160 anos após o fim de sua vida breve e trágica, o legado de Sarah Baartman continuou a reunir multidões, zombarias e comparações com animais. Semelhante aos casos infames de frenologia populares na época, Cuvier comparou Sarah a um orangotango e, ao realizar a dissecção, finalmente obteve evidências científicas dos lábios alongados. Junto com um molde de gesso, Cuvier exibiu o esqueleto, o cérebro e os órgãos genitais de Sarah no Museu do Homem, em Paris, até 1974. Seu esqueleto e gesso foram exibidos lado a lado para que, como em sua vida, seu traseiro fosse enfatizado. Ao longo das décadas, várias reclamações e tentativas de remover os restos mortais de Sarah foram feitas sem sucesso. Esse padrão persistiu até a década de 1970, quando as feministas começaram a argumentar que a exposição era destrutiva e degradante para as mulheres. Finalmente, em 1974, os restos mortais foram removidos da exibição, embora a França mantivesse a propriedade deles. Levou quase 200 anos para retornar à terra natal. Antes de Nelson Mandela fazer exigências formais à França para a repatriação dos restos mortais de Sarah, tentativas esparsas começaram já na década de 1940. Em 1994, após as eleições democráticas na África do Sul, Nelson Mandela deu início ao processo oficial de devolução dos restos mortais de Sarah. Finalmente, em 2002, no Dia da Mulher na África do Sul, seus restos mortais foram sepultados. Ela foi enterrada em Hankey, no vale do rio Gontons, origem de seu nascimento. Quase 200 anos após sua morte solitária, o ex-presidente da África do Sul, Thabo Mbeki, declarou o local de descanso final de Sarah um patrimônio nacional. E você, conhecia essa triste história de Sarah Baartman? O que mais chamou sua atenção? Deixa nos comentários. E não sai do vídeo sem deixar o seu super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.